Rádio Batuta, em parceria com o Instituto Jacó do Bandolim, apresenta Vibrações, o som de Jacó do Bandolim. Apresentação e roteiro, Pedro Paulo Malta. Concepção, Paulo Aragão, Marcílio Lopes e Pedro Aragão. Colaboração, Lucas Nobile. Edição, Felipe de Castro. Apoio, Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Capítulo 4. Saracoteando. Jacó Virtuose. Embora Jacó do Bandolim seja mais lembrado na história da nossa música como o principal formatador da sonoridade brasileira do bandolim, sua contribuição vai além da palhetada límpida e expressiva que ele criou para o instrumento e que se tornou padrão para gerações seguintes de bandolinistas. Outra marca da trajetória dele foi justamente aliar essa expressividade tão grande a um virtuosismo que é próprio de quem conhece o instrumento do avesso e, assim, toca com naturalidade quando o choro exige técnica e velocidade. Qualidades que vão aparecer na própria obra de Jacó, que compôs algumas paradas duríssimas, como essa que abre o nosso repertório, feita a partir do famoso Voo do Besouro, número mais conhecido do maestro russo Nikolai Rimsky-Korsakov e que, na inspiração de Jacó do Bandolim, resultou na valsa O Voo da Mosca.
Ouvimos, de Jacó do Bandolim, O Voo da Mosca, em sua primeira gravação, feita pelo próprio Jacó, com acompanhamento do Época de Ouro no LP Primas e Bordões, lançamento da RCA Victor em 1962. Trata-se de uma das composições de sucesso do nosso personagem e também um número, de certa maneira, performático, com essa sequência impressionante de 1.570 notas ligadas e sem intervalo, como o próprio Jacó contabilizou. Só que, além do número impressionante, essa valsa é digna de nota pela composição bem arquitetada que ela é, e também pela disposição física que exige dos bandolinistas que se metem a tocá-la, dada a ausência de descanso no meio de tantas notas. A naturalidade com que Jacó compunha nesse espírito era a mesma com que interpretava esse tipo de repertório mais encrencado, que demandava agilidade, precisão, fôlego. Um virtuosismo que vinha de maneira natural, aparentemente sem esforço, e esse aparentemente vai por conta das horas a fio que ele dedicava ao estudo do bandolim, para encarar qualquer tipo de repertório. Fosse um choro ou mesmo uma peça erudita do século XIX, como essa valsa do francês Émile Durand, que chega aqui no nosso repertório na gravação de um dos famosos saraus registrados por Jacó na década de 1950. Da França do século XIX, a gente vem com Jacó até o rei do Baião, Luiz Gonzaga, compositor da próxima música do nosso repertório. Outra parada dura, tirada de letra pelo nosso personagem em mais uma gravação do disco Primas e Bordões, lançado pela RCA Victor em 1962. Vamos ouvir agora Jacó do Bandolim tocando esse choro ponteado de Luiz Gonzaga, que é Araponga.
Depois de ouvirmos Jacó do Bandolim tocando Araponga, Choro de Luiz Gonzaga, é com outro pernambucano que continua a nossa história. O bandolinista e compositor Luperce Miranda, músico recifense que viveu entre 1904 e 1977 e é o maior nome do bandolim brasileiro na era pré-Jacó. Foi também uma referência do virtuosismo, da agilidade no modo de tocar, só que numa linguagem mais ligada à tradição napolitana, dos trêmulos que, com Jacó, só seriam usados como ornamentos eventuais. Duas escolas diferentes, mas, de certa forma, complementares historicamente, uma vez que Jacó foi como sucessor de Luperce. Foi o sujeito que pegou a história daquele ponto e continuou da sua maneira, criando palhetadas diferentes a partir das notas curtas e mais pinicadas que saíam das mãos do pernambucano, e fazendo divisões alternativas ao ponteado mais linear de Luperce. Nas décadas de 1930 e 40, quando Jacó ainda dava os primeiros passos na carreira e Luperce Miranda já tinha feito seu nome no rádio e nos discos, foi amistosa a relação entre os dois. Mais à frente, quando Jacó já era um nome mais do que estabelecido, a relação deu uma certa azedada quando Luperce, em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, disse ter sido professor de Jacó, que prontamente veio a público desmentir o antecessor. Polêmicas à parte, o fato é que são duas grandes escolas do bandolim brasileiro, cada uma com sua linguagem e seu próprio caminho, como a gente vai poder ouvir agora nas interpretações de cada um para esta valsa de Aristides Borges que é Subindo ao Céu. Primeiro, vamos de Luperce Miranda, com um trecho da gravação dele em 1977, da gravadora Marcos Pereira. Agora a gente ouve a íntegra de Subindo ao Céu, tocada por Jacó do Bandolim, em gravação anterior à de Luperce, feita em 1956 e lançada pela RCA Victor no disco Valsas Evocativas.
O bandolim expressivo e ágil de Jacó, que acabamos de ouvir na valsa Subindo ao Céu, tem entre seus admiradores o bandolinista Isaías Bueno de Almeida, que comenta o tema neste depoimento exclusivo dado ao pesquisador Lucas Nobile. É o que eu digo e repito, se você quiser estudar bandolim, se você estudar 8 horas por dia, no prazo de 2, 3 anos você vai ter uma velocidade espetacular. Mas se você quiser tocar que nem o Jacó, se você estudar 25 horas por dia durante 100 anos, você não vai conseguir. É isso que eu digo sempre. Que é essa marca da expressividade, né? É a marca da expressividade. Entender a essência da composição. Jacó foi o único bandolinista que me fez chorar, né? Ouvir o Jacó é uma coisa fantástica. Claro que ele tinha uma execução perfeita, ele era um estudioso, ele não era assim. Eu quando digo que um Lupercio Miranda, ou um Amador Pinho, ou outro bandolinista qualquer, tenha por aí, é que eles fizeram só isso, exclusivamente para isso. Eles nasceram exclusivamente para isso. Quer dizer, você ouvir um Lupercio Miranda tocando uma valsa, já não tem a mesma, embora tocada muito bem, já não tem a mesma expressão do Jacó. O trêmulo do Jacó é uma coisa especial, sabe disso? Foi no primeiro semestre de 1949 que Jacó do Bandolim trocou de gravadora pela única vez na carreira. Deixou a Continental, onde tinha feito 4 discos, e seguiu para Victor, onde lançou os outros 52 títulos em sua discografia. Como era de costume das gravadoras ter no cast um solista instrumentista, a Continental trouxe para o lugar de Jacó o cavaquinista e compositor Valdir Azevedo, que até ali nunca tinha feito um disco e estreou emplacando grandes sucessos em sequência. Brasileirinho, em 1949, Delicado, em 50 e Pedacinhos do Céu, em 51. Ou seja, um rival e tanto para Jacó, que já tinha a concorrência dos multi-instrumentistas Garoto, contratado da Odeon, e Zé Menezes, que tinha passado pela Continental e vinha gravando pela Sinter. Esse contexto foi um dos temas tratados por Jacó do Bandolim na célebre correspondência com o cantor Alberto Rossi, seu amigo, que vivia em São Paulo. Numa carta de dezembro de 1952, ele criticava os músicos que se preocupam em demonstrar mais talento do que sentimento, até que chega em seus concorrentes, escrevendo assim, abre aspas, "Não vês o garoto? Faz música para músicos e dá-se mal. O outro as faz para o público, dá-se bem, mas por pouco tempo. O ideal é aliar uma coisa à outra e manter-se num nível de produção satisfatória." Fecha aspas. Esse a que Jacó se refere como o outro é Valdir Azevedo, que se tornou alvo de suas críticas impiedosas, não só pelo sucesso estrondoso que vinha fazendo, mas também porque esse sucesso era obtido através de uma concepção musical completamente diferente da de Jacó, que não engolia o repertório comunicativo e, de certa forma, comercial de Valdir, cada vez mais um showman de palco disposto a demonstrar a habilidade e agilidade com que dedilhava o cavaquinho. Do outro lado de Jacó, na comparação que ele fez na carta, estava Garoto, bandolinista, violonista e cavaquinista paulistano, que com essa música para músicos, como Jacó escreveu na carta, seria considerado, dali a algum tempo, uma das raízes da bossa nova. Seja como for, o virtuosismo e a concepção musical de Garoto e de Jacó não eram tão distantes assim, como a gente pode constatar nessas duas gravações da polca Língua de Preto, composição de Honorino Lopes, gravada por Garoto ao violão tenor na Odeon em 1949. Vamos ouvir um trecho? Do mesmo ano de 49 é a gravação de Língua de Preto por Jacó, no lado B do primeiro disco dele na RCA Victor.
Ouvimos com Jacó do Bandolim Língua de Preto, polca de Honorino Lopes, lá das primeiras décadas do século XX, que permanece até hoje como um clássico do repertório de choro, inclusive pela excelência que exige de seus intérpretes. Uma das muitas peças de confronto dos chorões, como também algumas que foram feitas pelo próprio Jacó. Entre elas, O Voo da Mosca, que ouvimos lá atrás, e a que vamos tocar agora, Saracuteando, composição de Jacó do Bandolim, lançada póstumamente em 1980 por Del Rian, e que a gente ouve nessa gravação de 1998, com o conjunto Água de Moringa, ou seja, André Bochecha no pandeiro, Jaime Vignoli no cavaquinho, Josimar Carneiro no violão de 7 cordas, Luiz Flávio Alcofra no violão de 6, Rui Alvim no clarinete e no clarone e, no bandolim e no arranjo, o co-roteirista desta série e discípulo de Jacó, Marcílio Lopes. A Rádio Batuta, em parceria com o Instituto Jacó do Bandolim, apresentou Vibrações, o som de Jacó do Bandolim. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.